Pare tudo o que você está fazendo. Você já ouviu falar de chuva serodia? Se pensa que é apenas mais um termo religioso, está prestes a descobrir que este é o evento mais impactante da história da humanidade desde o Pentecostes. E não estamos falando de algo distante, abstrato ou meramente simbólico. Estamos falando de um poder sobrenatural real, algo que você precisa experimentar e estar preparado para receber agora, se quiser ser um canal da obra final de Deus. Ellen White, em seu livro Eventos Finais, deixa claro que a chuva serodia não é opcional nem para alguns escolhidos por acaso. Ela é descrita como o segredo da colheita, o momento em que o Espírito Santo é derramado em sua plenitude, dando força, clareza e poder ao povo de Deus para a obra final. É o ápice do movimento do Espírito na Terra, aquele derramamento que transforma pessoas comuns em mensageiros irresistíveis e capacitadas para enfrentar o que vem pela frente. Para entender o significado da chuva serodia, precisamos voltar à experiência do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre os discípulos. Esse primeiro Pentecostes foi um momento de plantio espiritual. Quando a igreja começou a crescer, os corações foram tocados e a fé foi semeada em muitos. Esse derramamento inicial é chamado de chuva temporã, porque preparou o terreno, iniciou a obra de conversão e fortaleceu os primeiros seguidores. Mas a chuva serodia não é uma repetição simples desse evento. Ela é uma manifestação final, completa e total do Espírito Santo, destinada a capacitar o povo de Deus para a colheita final. Enquanto a chuva temporã trouxe crescimento e início de transformação, a chuva serodia dá o poder total, o impulso divino necessário para finalizar a obra e garantir que a mensagem de Deus seja plenamente compreendida e aceita. Ellen White enfatiza que a chuva serodia não é para nos fazer sentir bem ou satisfeitos com pequenas conquistas espirituais. Ela é para dar força sobrenatural, para transformar a pregação em fogo, para transformar mensagens em convicções irresistíveis, para transformar aqueles que recebem o Espírito em instrumentos vivos do trabalho final de Deus. A chuva serodia não apenas toca os corações, ela muda a dinâmica da missão da igreja, tornando o impossível possível, permitindo que a obra avance com poder sobrenatural e velocidade nunca antes vista. É a diferença entre plantar sementes e colher o fruto maduro, entre o começo do trabalho e sua conclusão gloriosa. Muita gente se pergunta, quando exatamente isso vai acontecer? Diferente de eventos que têm datas no calendário, a chuva serodia acontece em um tempo determinado por eventos específicos no mundo e na vida espiritual das pessoas. Não é algo que acontece de forma aleatória. Segundo Ellen White, ela não será derramada no começo da crise, mas sim no final, imediatamente antes do alto clamor, aquele momento culminante que antecede o fechamento da porta da graça. É um poder que vem quando as resistências humanas começam a cessar, quando aqueles que receberam a oportunidade de crescer espiritualmente finalmente se rendem ao Espírito, abandonando o ego, o orgulho e a autossuficiência. Esse derramamento não é automático e não acontece sobre aqueles que estão ainda presos ao pecado, ao materialismo ou à superficialidade religiosa. É condicional e exige preparação consciente. Além disso, a chuva serodia se manifesta quando o mundo atinge o ápice da escuridão espiritual. Quanto mais o engano cresce, quanto mais o pecado se espalha, mais o Espírito se manifesta para contrastar essa escuridão. É um ponto crítico. O Espírito Santo não vem para quem apenas espera passivamente, mas para aqueles que tomaram medidas para limpar e preparar o próprio coração. O momento não é amanhã, é agora. Cada dia que passa é uma oportunidade perdida para se posicionar e receber esse poder final. É preciso buscar sinceramente a santificação, examinar a própria vida e se abrir para a transformação completa que só o Espírito pode operar. O propósito da chuva serodia é claro, ela dá poder para o trabalho final, não para uma experiência emocional ou conforto temporário. Esse poder atua de várias maneiras essenciais. Primeiro, ele transforma a palavra falada em fogo. Aquilo que antes podia ser apenas uma mensagem comum torna-se convicção irresistível para quem ouve. As pessoas não apenas escutam, elas sentem a verdade e são impactadas profundamente. Em segundo lugar, transforma a força humana limitada em força divina, capacitando cada pessoa a resistir aos enganos, às perseguições e às dificuldades que antecedem o fim. A chuva serodia prepara o povo de Deus para um futuro difícil, equipando cada indivíduo com a força e a clareza necessárias para enfrentar os desafios finais. É importante compreender que a chuva serodia não será recebida por todos. Muitos esperam por ela passivamente, sem perceber que é necessário esforço, disciplina e limpeza espiritual diária. Enquanto alguns confiam apenas na graça de Deus sem trabalhar na própria santificação, outros não entendem que devem se tornar vasos limpos para que o Espírito atue plenamente. A chuva serodia não vai corrigir hábitos ruins ou transformar caráteres negligentes.
ela é o poder que entra em vasos já preparados, fortalecendo e selando aqueles que se dedicaram a viver em pureza, humildade e obediência radical. Quando a chuva serodia se manifesta, pessoas comuns são transformadas em mensageiros poderosos. O trabalho da igreja se acelera de forma extraordinária, e a mensagem final alcança o mundo com uma velocidade e clareza que impressionam até os céticos. O Espírito Santo atua de forma tão intensa que cada palavra proferida, cada testemunho compartilhado, passa a carregar autoridade divina, movendo corações e despertando consciências. Esse é o efeito que Ellen White descreve como a plena manifestação do Espírito, aquele que selará a obra de Deus na terra. Mas antes que isso aconteça, é crucial compreender que a preparação não é apenas para o indivíduo. Ela envolve uma decisão diária de limpar o coração, eliminar orgulho, vaidade, inveja e todo apego ao mundo. Sem essa preparação, a chuva serodia não pode entrar. A obra de Deus exige vasos limpos, e cada pessoa precisa assumir a responsabilidade de se tornar um recipiente puro, pronto para receber o poder final. É uma obra de esforço, arrependimento e entrega completa, e não de espera passiva. Portanto, a chuva serodia não é um evento distante ou um conceito abstrato. É o derramamento final do Espírito Santo, o momento de poder que transforma vidas, acelera a mensagem e prepara o povo de Deus para o que está por vir. É a força sobrenatural que capacita, selando o caráter e garantindo que a obra final seja realizada com plenitude. A pergunta que você precisa se fazer não é apenas quando vai chover, mas meu vaso está limpo e pronto para receber a chuva? O tempo de preparação é agora, o momento de examinar a própria vida é hoje, e a oportunidade de se posicionar para receber a plenitude do Espírito não espera. Quem se preparar e abrir o coração receberá o poder final, mas aqueles que permanecerem passivos ou distraídos podem perder a maior bênção de todos os tempos. Se você quiser ser um mensageiro no final dos tempos, é hora de agir. Buscar a chuva temporã diariamente, examinar-se com sinceridade, limpar seu coração e abrir espaço para que Deus derrame seu Espírito. Só assim você estará pronto para o derramamento final, para ser usado como um canal do poder de Deus, e para participar da colheita que marcará o ápice da história humana e o cumprimento da promessa divina. Agora é hora de encarar a realidade nua e crua. A chuva serodia não é para todos, e Ellen White é absolutamente clara sobre isso. Muitas pessoas que esperam receber o Espírito em plenitude não vão conseguir, não porque Deus seja injusto, mas porque não cumpriram as condições necessárias. O derramamento do Espírito não corrige má conduta ou caráter negligente. Ele enche aqueles que já estão preparados, aqueles que viveram a purificação diária e buscaram sinceramente a santificação. A chuva serodia é para quem mantém o vaso limpo, pronto para receber o poder divino, e aqueles que não fizerem a própria parte simplesmente não estarão aptos a receber. A primeira realidade chocante é que a chuva serodia não é um substituto para arrependimento ou esforço espiritual. Algumas pessoas acreditam que, no momento certo, Deus derramará seu Espírito sobre elas e seus pecados desaparecerão como mágica, como se pudessem continuar vivendo com hábitos nocivos e ainda assim serem usadas no trabalho final. Isso é um equívoco fatal. Ellen White deixa claro que o Espírito Santo preenche apenas aqueles que já estão limpos. A obra de purificação, a eliminação do orgulho, da vaidade, da inveja, da fofoca e de toda forma de apego ao mundo, precisa acontecer antes da chuva ser derramada. Quem não faz essa preparação corre o risco de perder a maior oportunidade espiritual da história da humanidade. O conceito de vaso limpo não se refere à perfeição absoluta, mas à sinceridade radical e ao comprometimento em buscar a santificação diária. Um vaso limpo é aquele que está livre de pecados confessados, de hábitos prejudiciais, de pensamentos e atitudes que desagradam a Deus. É a renúncia ativa e contínua ao que é errado, é o esforço consciente de alinhar cada ação e cada decisão com a vontade divina. A chuva serodia não entra em vasos turvos, cheios de orgulho ou autossuficiência. Se você acha que merece, que já está pronto ou que sua espiritualidade é suficiente, o seu vaso está de cabeça para baixo. O Espírito não pode atuar plenamente onde existe arrogância ou dependência de si mesmo. É fundamental entender que a chuva serodia exige responsabilidade pessoal diária. Não adianta esperar que Deus faça tudo enquanto você permanece passivo. É necessário desimpedir o caminho, fazer a própria parte, preparar o coração e a mente para receber o poder que será derramado. Isso significa buscar a chuva temporã todos os dias, permitir que o Espírito Santo transforme o coração e examine constantemente suas atitudes. Cada manhã deve ser um momento de renúncia ativa, abandonar hábitos prejudiciais, resolver conflitos, pedir perdão, devolver o que foi tomado injustamente, e abrir mão de todo apego que impede o Espírito de agir plenamente. Sem essa limpeza ativa, a chuva serodia não pode ser recebida.
Outra dimensão importante é que a chuva serodia não é distribuída de forma igual para todos. Nem todos que desejam receber serão alcançados. Aqueles que não percebem a urgência, que permanecem distraídos com trabalho, prazeres mundanos ou superficialidade religiosa, simplesmente não estarão preparados para o momento final. É uma prova de fogo espiritual. Só os que se dedicaram à purificação e à humildade serão capazes de receber o derramamento. O resto será deixado de fora, não por falha de Deus, mas por falta de preparação. A tragédia se estende ainda mais para líderes espirituais. Muitos pastores e líderes da igreja podem achar que, por estarem em posições de autoridade, automaticamente receberão o poder final. Mas Ellen White é categórica. Os líderes que não mantêm o caráter puro e não vivem de acordo com o que pregam serão eliminados da obra final. Não há exceções. O Espírito Santo não pode trabalhar através de quem permanece na hipocrisia, na vaidade ou no orgulho. A chuva serodia expõe a verdade, revela o caráter e mostra quem está realmente preparado. É uma peneira espiritual que separa os que têm fé genuína dos que têm apenas aparência de piedade. O processo de preparação exige humildade absoluta. A pessoa precisa reconhecer suas falhas, entender que a própria força não é suficiente e se abrir completamente para o poder de Deus. A renúncia diária, a oração sincera, o exame constante do coração e a prática de atos de justiça e amor não são opcionais, são essenciais. Cada ação, cada decisão, cada pensamento deve ser filtrado pela consciência espiritual. Quem se recusa a fazer essa limpeza ativa e contínua simplesmente não estará apto para receber o Espírito em plenitude. A chuva serodia não é concedida a quem espera passivamente, ela é derramada sobre quem trabalhou para estar pronto. A preparação também envolve consistência e perseverança. Não é um esforço pontual ou temporário, é um processo contínuo que exige disciplina espiritual. Cada dia é uma oportunidade para remover orgulho, eliminar pecados ocultos, corrigir falhas e abrir espaço para que Deus derrame seu Espírito. Aquele que ignora a preparação, que se distrai com interesses mundanos ou que acredita que já está pronto, corre o risco de perder a maior bênção que a história espiritual pode oferecer. A chuva serodia é para os vigilantes, os que permanecem atentos, os que buscam a purificação constante. É importante perceber que o vaso limpo é também uma questão de postura interior. Não basta evitar pecados externos, é necessário que o coração esteja alinhado com a vontade de Deus. Isso significa praticar a sinceridade radical, a humildade verdadeira, a renúncia ativa e a disposição de se transformar continuamente. Aquele que mantém o coração limpo, que busca a santificação diária e que se coloca à disposição do Espírito, estará pronto para receber a chuva serodia quando ela vier. O resto, infelizmente, ficará à margem do derramamento. A responsabilidade de preparar-se para a chuva serodia não é opcional. Cada crente precisa assumir a própria parte, desimpedir o caminho, limpar o coração, fortalecer a fé e alinhar a vida com os princípios divinos. A chuva serodia é o poder que permite avançar com velocidade e autoridade, mas só age sobre quem está pronto. É o Espírito transformando vidas, capacitando o povo de Deus e garantindo que a obra final seja concluída de maneira completa e poderosa. Sem essa preparação, mesmo aqueles que esperam fervorosamente podem se frustrar, porque o Espírito não pode agir plenamente em corações ainda cheios de orgulho, vaidade ou apego ao pecado. Portanto, se você deseja ser um canal da chuva serodia, precisa agir agora. A preparação diária, a renúncia ativa, a humildade e a limpeza espiritual não são meros detalhes, são pré-requisitos absolutos. A chuva serodia não será derramada sobre quem permanece passivo ou distraído. Ela é para aqueles que assumem responsabilidade, que trabalham em seu caráter, que buscam a santidade e que se abrem ao poder de Deus. Este é o desafio da vida espiritual nos últimos tempos. Não basta esperar, é preciso preparar-se ativamente para receber o poder final que mudará o curso da história e permitirá que a obra de Deus seja concluída com plenitude. Vimos que o desafio pessoal, agora precisamos encarar a realidade coletiva da Igreja. A chuva serodia não será um momento de união global ou consenso tranquilo. Pelo contrário, será um tempo de intensa peneira e discórdia, onde a verdadeira fé será separada da aparência de piedade. Ellen White é enfática ao dizer que no momento do derramamento, muitos líderes espirituais e membros da Igreja serão confrontados de forma pública e inegável com a pureza e o poder do Espírito. Aqueles que não se prepararam, que mantiveram práticas questionáveis, que viveram na hipocrisia ou na autossuficiência, serão expostos, e muitos serão eliminados do serviço divino. O primeiro choque será para os líderes. Aqueles que possuem títulos ou posições de autoridade espiritual, mas que não vivem de acordo com a verdade que ensinam, não poderão continuar conduzindo a obra final.
O Espírito Santo não pode operar plenamente através de alguém cujo caráter não esteja alinhado com Cristo. Por isso, muitos pastores, professores e líderes espirituais cairão. Esta eliminação não será silenciosa, será visível, clara e inconfundível. A obra de Deus requer pureza absoluta, e a chuva serodia é como uma peneira que separa os que têm fé genuína dos que têm apenas forma de piedade, sem substância. É um momento que revelará não apenas a sinceridade individual, mas também a autenticidade da liderança espiritual. A chuva serodia, por sua própria natureza, exige contraste. O poder do Espírito é tão brilhante e intenso que revela o que está oculto, expõe erros e revela a falsidade. Quem se apega a tradições humanas, a doutrinas distorcidas ou a pecados secretos será forçado a escolher. Muitos reagirão com resistência, criticando, rejeitando ou tentando controlar a obra que está acontecendo. A luz do Espírito expõe tudo que é contrário a Deus, e isso naturalmente gera discórdia. É impossível que a manifestação plena do Espírito passe despercebida ou seja aceita sem confronto. Essa é uma verdade que poucos querem admitir. A chegada do poder de Deus não cria unanimidade, cria divisão entre trigo e joio. Outro aspecto fundamental é que a chuva serodia acelera a obra de Deus, mas essa aceleração gera tensão. O que antes levava anos para ser compreendido será agora revelado em dias. A mensagem que permanece nas Escrituras será pregada com poder e autoridade, e todos terão que tomar uma decisão. Esse processo inevitavelmente separa aqueles que estão alinhados com a verdade daqueles que resistem a ela. A chuva serodia não é neutra, ela força escolhas. Quem recebe o poder se fortalece, cresce em fé e age com convicção, enquanto aqueles que resistem entram em conflito, gerando discórdia, críticas e até perseguição interna. A rejeição ao novo poder é outra consequência inevitável. Muitas pessoas não aceitarão a forma intensa e direta com que o Espírito opera. Elas podem estar acostumadas a um ritmo mais lento, a métodos confortáveis ou a tradições humanas que diminuem o impacto da verdade. Quando o Espírito agir com força, expondo falhas, exigindo pureza e chamando renúncia total, a reação natural será resistência. Essa rejeição não é apenas teórica, ela se manifesta em tentativas de controlar a mensagem, desacreditar aqueles que foram cheios do Espírito ou impedir o avanço da obra divina. É um período de prova e confronto, onde o verdadeiro caráter espiritual de cada indivíduo será revelado. A separação entre os que recebem a chuva serodia e os que a rejeitam será clara. Os que foram cheios do Espírito, aqueles que mantiveram o vaso limpo, serão capacitados para o alto clamor, preparados para anunciar a mensagem final com convicção, clareza e poder sobrenatural. Os que resistirem à luz, que não fizeram a própria parte e que não estavam dispostos a se abrir completamente para Deus, permanecerão fora do canal da obra final. Essa separação é dolorosa, mas necessária. A luz pura não pode coexistir com escuridão escondida. Ela revela, expõe e distingue. Além disso, a discórdia inevitável não será apenas interna, ela terá impacto na igreja como um todo. Quando o Espírito agir, todos verão as diferenças entre aqueles que são movidos pelo poder divino e aqueles que permanecem presos à própria vontade. A obra de Deus exige pureza e verdade, e qualquer tentativa de diluir ou controlar essa manifestação será exposta. É um momento em que a fé de cada membro é testada, onde a sinceridade e a obediência são verificadas, e onde a resistência ao Espírito se torna evidente para todos. A chuva serodia também atua como um filtro final. Ela separa não apenas líderes e membros da igreja, mas também revela quem está disposto a servir com humildade e quem busca reconhecimento, controle ou autoridade própria. É um processo que transforma o ambiente espiritual, mostrando quem realmente está comprometido com a obra de Deus. Quem se prepara adequadamente não será abalado, pelo contrário, será fortalecido, cheio do Espírito e pronto para cumprir a missão final. É importante lembrar que a chuva serodia não é apenas para pregar ou testemunhar. Ela transforma a vida de quem a recebe, fortalece a resistência contra enganos e mantém o caráter selado mesmo sob pressão, perseguição ou ataques espirituais. Aqueles que forem preenchidos com este poder serão capazes de suportar dificuldades extremas e permanecer firmes, servindo como exemplos vivos do caráter de Cristo. A intensidade do Espírito cria não apenas capacitação para a obra, mas também proteção espiritual, discernimento e coragem sobrenatural. Por fim, a chuva serodia é um alerta. Ela mostra que a obra de Deus não depende apenas de desejos ou intenções, mas de preparo, pureza e abertura para o Espírito. A peneira, a eliminação de líderes não preparados e a discórdia inevitável são sinais de que o Espírito está agindo. Eles não são falhas ou sinais de fracasso, mas demonstrações do poder divino separando o verdadeiro do falso, o sincero do superficial.
Aqueles que compreendem isso se posicionam corretamente não apenas receberão a chuva serodia, mas também serão instrumentos ativos na colheita final, participando do alto clamor e do cumprimento da obra de Deus na terra. Portanto, a chuva serodia não é apenas um evento espiritual, é um teste, uma prova e uma separação. Ela revela caráter, expõe falhas, acelera a obra e prepara aqueles que estão prontos para enfrentar o desafio final. Quem deseja fazer parte dessa obra precisa entender que não há atalhos. Preparar o vaso, buscar santificação diária, renunciar ao orgulho e às distrações mundanas, e abrir o coração para o Espírito, são passos essenciais. A luz que chega não perdoa superficialidade ou hipocrisia, ela transforma, purifica e capacita. Este é o momento de refletir, examinar o coração e se preparar para o poder que mudará a história espiritual da humanidade. Chegamos ao ápice de toda a narrativa espiritual. Depois de entender a promessa, conhecer as condições e perceber a peneira e a discórdia inevitável, agora é hora de ver o resultado completo da chuva serodia, o que acontece quando o Espírito Santo é derramado em sua plenitude. Aqueles que se prepararam, que mantiveram o vaso limpo, que se dedicaram à santificação diária e à renúncia ativa, verão a recompensa de todo esforço espiritual. O mundo será testemunha de um poder que jamais foi visto desde o Pentecostes, um poder que acelerará a obra de Deus de maneira impressionante, transformará vidas instantaneamente e preparará o povo de Deus para o futuro mais difícil da história humana. O impacto da chuva serodia será visível e imediato. O Espírito Santo, derramado de forma completa, produz o que Ellen White chamou de alto clamor, um movimento de poder que serve como o último grande apelo de Deus antes do fechamento da porta da graça. Esse alto clamor não é apenas simbólico. É a manifestação do Espírito que age de forma intensa e irresistível, levando cada palavra pregada, cada testemunho compartilhado, cada mensagem do Evangelho a penetrar profundamente nos corações. O que antes levava anos para ser compreendido será assimilado em dias. A obra da Igreja será acelerada de maneira sem precedentes, e aqueles que estiverem preparados serão os canais desse poder transformador. Essa aceleração da mensagem é uma das características mais extraordinárias da chuva serodia. Todos os esforços, estudos e anos de preparação espiritual culminarão em um período de ação rápida e intensa. Aquilo que parecia impossível de alcançar em termos de impacto espiritual agora se torna viável em tempo recorde. A mensagem se espalhará com grande poder, alcançando regiões, corações e mentes que anteriormente pareciam inatingíveis. A velocidade com que a verdade é compreendida, aceita e vivida será um sinal claro de que o Espírito Santo está agindo com plenitude. O poder será público e inegável. Aqueles que receberam a chuva serodia não apenas falarão ou ensinarão, eles demonstrarão o poder de Deus através de sinais e milagres, assim como no Pentecostes original. O mundo inteiro verá a diferença entre aqueles que foram cheios do Espírito e aqueles que permaneceram vazios, distraídos ou resistentes. Essa demonstração não é para exibir glória pessoal, mas para atrair corações para a verdade e convencer o mundo da autenticidade da mensagem de Deus. A manifestação do Espírito será clara, concreta e transformadora, revelando o caráter de Cristo em cada ação e palavra daqueles que se dedicaram à purificação diária. A universalidade do alto clamor garante que ninguém terá desculpas. Cada pessoa, em cada lugar, terá a oportunidade de ouvir, compreender e decidir. A chuva serodia não escolhe regiões, classes sociais ou grupos específicos. Ela se derrama para atingir o maior número de corações possível, oferecendo a todos a chance de aceitar a verdade. A intensidade do poder expõe a realidade de cada coração, tornando impossível esconder resistência, hipocrisia ou falta de preparação. É o ápice da obra de Deus, onde a colheita final é acelerada e todos são confrontados com a necessidade de escolher entre a luz e a escuridão, entre a verdade e o engano. Outro efeito extraordinário da chuva serodia é o fortalecimento para enfrentar o futuro difícil. Aqueles que receberam o Espírito não serão apenas instrumentos para acelerar a obra, mas também serão capacitados para resistir à perseguição, aos decretos e ao isolamento que virão nos últimos dias. O poder recebido não é apenas ofensivo, no sentido de pregar e impactar o mundo, mas também defensivo, protegendo o caráter e fortalecendo a fé diante de ataques, enganos e adversidades. É a garantia de que o povo de Deus estará pronto para enfrentar tempos de prova sem se abalar, mantendo-se firme na verdade e no propósito divino. A chuva serodia sela o caráter daqueles que a recebem. Aqueles que passaram pelo processo de preparação e purificação diária não apenas serão instrumentos ativos do Espírito, eles serão reflexos vivos de Cristo, com caráter selado, resistentes a enganos e protegidos contra qualquer forma de desvio. Essa proteção é essencial, porque o futuro reserva desafios intensos, perseguição, tentativas de engano, crises espirituais e morais profundas.
O poder da chuva serodia permite que o crente mantenha-se íntegro, fiel e comprometido, mesmo quando o ambiente ao redor é hostil e desafiador. Além disso, a chuva serodia mantém o vaso limpo e cheio, garantindo que aqueles que recebem não apenas sobrevivam espiritualmente, mas prosperem na obra que Deus os chamou para realizar. É o Espírito que sustenta, que fortalece, que guia e que capacita. Quem recebeu esse poder se torna um canal vivo de transformação, capaz de impactar vidas e conduzir a mensagem final com clareza, autoridade e persuasão sobrenatural. A obra de Deus, então, não é apenas acelerada, ela se torna inevitável, irreversível e completa naqueles que aceitaram a preparação necessária. O ciclo da chuva serodia é claro e sequencial. Primeiro vem a conversão, simbolizada pela chuva temporã, que prepara o coração e planta a semente da fé. Depois, vem o esforço humano de limpeza e desimpedimento, onde o indivíduo examina seu coração, renuncia ao pecado e se posiciona para receber o Espírito. Em seguida, ocorre a plenitude do poder, a chuva serodia, derramada sobre aqueles preparados, transformando-os em mensageiros e capacitando-os para a colheita final. Por fim, vem o alto clamor, o resultado da ação do Espírito, onde a mensagem é acelerada, os corações são impactados e a obra de Deus é concluída de maneira poderosa e irreversível. A grande pergunta que cada pessoa precisa se fazer não é quando vai chover, mas sim meu vaso está limpo para receber a chuva. É hora de agir, de examinar o coração, de renunciar ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade e a qualquer apego ao mundo que impeça o espírito de agir plenamente. A chuva serodia exige preparo ativo, não passividade. É preciso começar agora, todos os dias, através de oração, arrependimento, estudo da verdade, prática da santidade e renúncia diária. Aqueles que fizerem isso estarão prontos para experimentar o poder final de Deus, enquanto aqueles que ignorarem o chamado poderão perder a maior bênção espiritual de todos os tempos. Quem recebeu a chuva serodia não apenas participa da obra de Deus, ele se torna um canal de transformação, um mensageiro irresistível e um exemplo vivo de santidade. A aceleração da obra, o alto clamor, a proteção contra enganos e perseguições, e o selo do caráter são todos frutos desse derramamento. É o Espírito de Deus capacitando, transformando e preparando cada pessoa para cumprir seu papel no plano final da história humana. Portanto, a mensagem é clara: não espere passivamente pelo futuro, prepare-se hoje. Examine o coração, limpe o vaso, renuncie ao pecado, busque santificação diária e abra espaço para que Deus derrame seu Espírito. Só assim você estará pronto para participar do alto clamor, ser um canal do poder final, e enfrentar o futuro difícil com fé, força e convicção. O tempo de agir é agora, e a oportunidade de ser parte da chuva serodia é única. Prepare-se e permita que a plenitude do Espírito transforme sua vida, capacite sua missão e garanta que você esteja pronto para a obra final de Deus na Terra.